Você costuma ter dor de barriga fácil, Adriles? Ou você tem estômago de avestruz? Eu tenho uma diarreia 2 vezes por ano, que minha pressão cai, que eu quase morro, mas eu não sei se é estresse, angústia. Diarreia, mas meu estômago é bom, minha digestão é boa. Ué, você pergunta, eu tô respondendo. É que eu não gosto da palavra diarreia. Me dá um... Eu tenho uma... Caganeira, sério? Pior. Vamos... Para quê? Ó, se você tem diarreia fácil, não, então fácil, bota... Não, você não, Adriles, mas quem tá ouvindo a gente. Bota mudo aí. Chique. Agora vamos colocar o vídeo do Barrozinho defendendo prisões e penas justas. É essencial para uma boa política de segurança pública o Estado brasileiro reassumir o controle do sistema prisional. Existem hoje no sistema penitenciário mais de 70 facções, tal como monitorado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E as pessoas que ingressam neste sistema, se o Estado for omisso e não acolhê-las com o mínimo de dignidade, elas são acolhidas pelas facções. E, portanto, o sistema penitenciário vive um fator de alimentação das organizações criminosas no país. E, portanto, nós temos que evitar isso controlando o sistema penitenciário. A partir da instalação, da criação do CNJ, na emenda constitucional 45, passou o CNJ a preocupar-se com essa questão de maneira muito ativa. Primeiramente com os mutirões carcerários, num segundo momento com as audiências de custódia, e depois com este plano que procura realmente resgatar os detentos brasileiros e as detentas brasileiras dessa situação absolutamente indigna, incompatível com os parâmetros constitucionais onde eles hoje se encontram. Situação indigna de presidiário pelo Brasil inteiro, Adriles Jorge. A questão que se coloca é a seguinte: eles se preocupam apenas com a dignidade, com a condição humana, com o conforto dos presidiários. As vítimas nunca são mencionadas por esses juízes. Esses juízes são os mesmos que abriram, exatamente como o Lewandowski está falando assim, as saidinhas, a progressão de pena, entendeu? A pena comutada, um sujeito que assassina uma mulher, estupra uma mulher, condenada a 20 anos, fica 2, 3 anos na cadeia. Esses juízes que dão habeas corpus para traficante de droga, devolvem patrimônio para traficante. Esses mesmos juízes que proíbem operações nos morros dominados pelo narcotráfico e depois querem dar boa vida para presidiário que fica pouco tempo na cadeia, porque, coitadinhos, eles são dignos da piedade humana. Quem não é digno da piedade humana são as pessoas assassinadas, estupradas, vilipendiadas, massacradas, assassinadas, exatamente pelo clima de impunidade que esses mesmos juízes oferecem à sociedade brasileira, entendeu? Impingem a sociedade brasileira, entendeu? Em Nova York, lá, 30, 40 anos atrás, houve a política de tolerância zero. Aqui, a tolerância é total a todos os criminosos. Você tem todo o meio de facilitação para cometer um crime. O sujeito rouba um brinco, o sujeito estupra uma mulher, o sujeito assassina, sequestra alguém. 1 ano depois está de volta às ruas. Não tem que tratar bem de bandido. Você tem que, eventualmente, prender bandido para que estabeleça um respeito que o bandido tem, porque o bandido só respeita aquilo que ele teme. E se, eventualmente, você mata a origem da bandidagem na sua origem, do pequeno delinquente, você mata a possibilidade de ascensão desse pequeno delinquente virar um grande delinquente. Agora, imagina um pequeno delinquente vendo uma entrevista dela. Que maravilha! Eu vou ter condições dignas. Mesmo na cadeia, se eu for em cana, eu vou ser bem tratado, entendeu? No Brasil, o criminoso é a bola da vez dos direitos humanos. Os direitos humanos acolhem o criminoso como se fosse uma criança, infante, um revolucionário, em embrião, a vítima do capitalismo. Enquanto as pessoas estupradas, sequestradas, assassinadas, não têm nenhuma piedade do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, a leniência em relação à criminalidade do Poder Judiciário é que gera as vítimas, porque gera a impunidade que deixa os bandidos à solta e até quando presos são bem tratados como se fosse num hotel de 5 estrelas. Mas não a Débora, né? Nem a dona Jupira, nem a dona Iraci, nem... esses são 17 anos de cadeia. Nem o Constantino, nem o Alan dos Santos, esse pessoal não tem dignidade nenhuma. Aliás, não só o Supremo, o consórcio montado por todas as entidades, professora Paula, mostra exatamente isso. Quer dizer,
existe um padrão macabro que está se formando, né? E me deixa muito enojado também olhar o Lewandowski, que saiu do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ele estava no Supremo Tribunal Federal, o cara já fazia uns negócios assim altamente criminosos, né? Ele cometeu já crime de responsabilidade quebrando o impeachment da Dilma no meio, o Lewandowski. É sempre importante lembrar isso. Outra coisa, professora, o cara não adianta, para estar nesse meio e para lidar com essas pessoas, é muito difícil. É muito difícil ouvir esse discurso e não achar que é um discurso contratado por criminoso. Isso daqui parece que tem um escritório do crime instalado ali no Supremo Tribunal Federal. Porque é importante lembrar. Tá? É importante lembrar. Todos os narcotraficantes, lavadores de dinheiro, estelionatários, todos os grandes criminosos do Brasil conseguem chegar até o Supremo pelo HC. Não é verdade? É verdade, é verdade. E esse é um grande problema. E aí, de novo, bem rapidinho, eu vou ter que colocar o Trump aqui no meio, porque uma das pautas prioritárias do governo Trump também é combater o narcotráfico. O Foro de São Paulo é uma organização de narcoestados. Existe a Venezuela, a maior fonte de renda dela é justamente isso. E existe, inclusive, um histórico de guerra, assim como aconteceu lá na China, a questão do ópio, existe também uma questão, tem no livro A Vida Secreta de Fidel, que esses narcoestados colocam a droga dentro do território dos Estados Unidos, que é para conseguir destruir o adversário deles de dentro para fora. Então, isso não é assim ao acaso, não é um problema de incompetência, isso tudo é friamente calculado. Não sei, não posso dizer assim, qual o papel que cada ministro tem nisso, se eles são só idiotas úteis ou se eles são articuladores, mas existe uma intencionalidade. Aí a gente vai de novo para um método revolucionário que em todas as pautas acontece isso. Eles apontam um problema concreto que de fato existe, por exemplo, a enchente foi um problema, mas a solução que eles colocam porque aí não pode dragar os rios, vai piorar o problema. Da mesma maneira, a gente tem aqui o problema no Brasil, e de novo, não é a violência, o problema no Brasil é a criminalidade, porque são coisas diferentes. Por exemplo, na Olimpíada, a gente tem o bom uso da violência. O ser humano, ele tem, entre as suas características ali, essa violência que precisa ser canalizada para o lado bom, praticando uma luta, praticando um esporte, a gente está indo lá e despejando a nossa violência, que é inata e é normal e é comum de todo ser humano. O problema no Brasil é a criminalidade, é a violência sendo utilizada de maneira errada para fins criminais, a criminalidade, esse é o problema. Então, dentro desse problema que é a criminalidade, a gente tem a superlotação, por exemplo, e as péssimas condições dos presídios, que são efetivamente um problema, e aí a gente precisa olhar um pouquinho mais aprofundado, porque para o agente carcerário conseguir controlar uma ala que está superlotada é muito mais difícil do que ele conseguir controlar uma ala que está todo mundo direitinho ali preso. Então, este é de fato um problema que precisa ser visto pelas autoridades do Brasil. Aí a gente vai para a etapa 2. Qual que é a solução revolucionária? Desencarceramento, vamos soltar todo mundo. Aí não sabe por que o povo odeia o judiciário, né? Vê o ciclista morrendo, perde o seu celular que comprou em 10, 12 vezes, que tá pagando uma fortuna, às vezes o celular é roubado e fica a prestação para a pessoa pagar, e é por isso que o povo brasileiro está tão revoltado com o sistema judiciário, que solta o lumpen proletariado. Para fechar aqui o meu comentário, ainda tinha mais uma coisa, mas eu vou fechar aqui. Que solta o lumpen proletariado, porque como eu falei no início do meu comentário, isso é um movimento orquestrado. Não estou falando que diretamente o Barroso, ou diretamente o Xande, ou esse ou aquele. Eu estou falando dos intelectuais da esquerda, estou falando lá de Foucault, estou falando da academia. Então, eles descobriram que para fazer esta revolução, a classe trabalhadora não é ideal, porque ela tem valores conservadores. O trabalhador quer ver a sua filha casando com um bom homem, quer ver o seu filho construindo uma família, dando continuidade ao trabalho do pai. Então, a classe proletária é extremamente conservadora e não irá fazer a revolução. O que eles descobriram? Que nós precisamos pegar as pessoas que estão à margem. Quais são essas pessoas? Por exemplo, os criminosos. E é por isso que a gente vê a comemoração nos presídios quando algum candidato de extrema esquerda vence a eleição, Marco.